Você já precisou encapsular aquele projetinho que se desenvolveu para o trabalho, para a universidade, ou um projetinho pessoal em uma interface de linha de comando e não sabia como fazer isso? O Python tem mais de 200 bibliotecas nativas, pacotes nativos, e é claro que um deles vai servir justamente para a gente encapsular as coisas e utilizar elas como interface de linha de comando. É justamente o argparse que a gente vai estudar hoje. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos para mãos à obras. Primeira coisa, você vai precisar criar um script Python. Eu já criei aqui o meu script.py. Deixa eu aumentar aqui a fonte para vocês conseguirem enxergar. E, bom, primeira coisa, vamos então importar o argparse. Como expliquei, ele é uma biblioteca nativa do Python, um pacote nativo do Python, então a gente não tem a necessidade de instalar ele separadamente pelo pip, ok? E aí, a primeira coisa que a gente precisa fazer é definir que a gente vai usar um parser, então que a gente vai pegar o input que vem do usuário e vai parsear ele. Com isso a gente pode definir uma variável, parser, pode ser qualquer nome, mas por padrão, convenção, a gente vai utilizar parser. Vai chamar da biblioteca argparse um argument parser. Esse é o construtor. Aqui a gente consegue colocar algumas configurações, mas o mais importante é a gente definir um nome. Então, o nome inicial da aplicação. A gente pode definir uma descrição, então uma description, minha descrição. E um epílogo, que é basicamente algo que vai vir após a descrição quando a gente utilizar o comando --help. Então, este é o meu epílogo, ok? Se a gente salvar isso aqui, a gente pode dar um args igual a parser.parseArgs. E aí aqui a gente já vai estar processando os argumentos. Se a gente vier aqui no terminal, então, e finalmente rodar isso aqui, então Python 3, script.py --help, a gente já vai conseguir ver funcionando a descrição no meu programa. Então a gente tem o nome inicial aqui, né? Ele está declarando que é assim que eu utilizo. Eu tenho a opção de colocar o -h ou --help. Essas são todas as flags opcionais, elas vão estar entre colchetes. Aqui eu vou ter a descrição do meu programa e aqui a explicação de cada uma das opções. Então, como eu tinha dito, aqui entre colchetes eu tenho uma opção e aí ela vai aparecer aqui com como eu uso e a descrição de como eu uso. E no final da descrição, o meu epílogo, se eu precisar dar alguma informação adicional. Mas beleza, o -help é uma opção que já veio por padrão do meu argparse. E se eu quiser adicionar opções eu mesmo? Muito, muito simples. Vamos lá. Antes de eu dar parse, então o parse sempre precisa vir depois da declaração de qualquer argumento que eu quiser. Eu vou simplesmente dar um parser.addArgument. E aí eu tenho algumas opções de como adicionar um argumento. O mais simples é eu simplesmente dar um nome para um argumento. Então, por exemplo, argumento 1, ok? Se eu vier aqui rodar, a primeira coisa que vai acontecer, ele vai me dar um erro, porque eu não coloquei um argumento requerido, né, necessário, required, que é o argumento 1. Ou seja, se eu só adicionar uma string aqui, esse argumento ele vai ser necessário. Se eu vier aqui agora e colocar qualquer coisa, ele vai rodar. Obviamente ele não vai fazer nada porque eu não defini nenhum comportamento. Esse qualquer coisa é literalmente qualquer coisa porque eu não defini o que é o argumento 1. Eu simplesmente disse, existe um argumento que é necessário e ele se chama argumento 1. Eu posso copiar essa linha de comando aqui e colocar um argumento 2. E aí se eu tentar rodar só com um argumento qualquer coisa, ele vai me dar um erro dizendo que eu não inseri o argumento 2. Tá vendo como até aqui no próprio usage ele tá me dizendo que o -h é opcional porque ele tá entre colchetes, mas o argumento 1 e o argumento 2 não estão entre colchetes? Isso indica que esses dois argumentos são obrigatórios. Então eu posso colocar aqui literalmente qualquer coisa, então vou colocar o número 2 e aí ele já vai rodar. Para eu visualizar se isso aqui está funcionando, eu posso printar esses argumentos. E para eu printar os argumentos é muito fácil. Para eu acessar esses argumentos, eu vou utilizar args, porque args é a variável que eu criei a partir da função de parsear os meus argumentos. Então ela vai guardar todos os meus argumentos. E aí eu acesso chamando o nome que eu defini. Então esse argumento 1 eu acesso através de argumento 1. Assim como o argumento 2 eu acesso através de argumento 2. E agora se eu rodar,
o meu programa vai printar essas variáveis. Qualquer coisa que eu escrever aqui, então, um monte de letra aleatória, vai ser printado aqui corretamente, beleza? Mas tem alguns outros tipos de argumentos que eu posso adicionar, além dos argumentos obrigatórios. Por exemplo, eu posso adicionar um argumento que é uma flag, que vai ser... uma flag não, um argumento opcional. E aí, para isso, eu posso definir tanto uma letra, então eu vou colocar um traço e uma letra qualquer, por exemplo, a letra C, e eu também posso definir um nome completo. O nome completo eu defino colocando 2 traços, e aí eu coloco qualquer coisa. Então, argumento 3. Ali, ficou estranho aqui porque coloquei C e argumento, né? Eu vou trocar isso aqui para A, e aí fica mais claro, beleza? Isso aqui é um argumento opcional. Então, se eu vier aqui no meu terminal e rodar sem adicionar essa flag, sem adicionar nenhum argumento extra aqui, ele vai rodar, porque meu argumento é opcional. Inclusive, se eu der um traço help, a gente vai ver o argumento 3 aqui, entre colchetes, porque ele é opcional. Então, se eu printar esse argumento 3, args.argumento 3, desculpa, eu não tirei o help. Ah, deixa eu aumentar o tamanho, né? Eu esqueci de aumentar o tamanho do terminal. Talvez vocês não estivessem vendo muito bem. Oh, rodei errado, clear. Clear. Aqui. O meu argumento 3, ele está sendo printado como none, porque eu não passei ele aqui no meu comando. Se eu passar um argumento, eu te defino como A, né? Só A, ele vai me dar um erro, porque agora eu coloquei que eu queria inserir o argumento, o traço A, mas eu não explicitei o que ele é. Então eu preciso colocar alguma coisa depois dele, tipo o número 10. E agora sim, ao invés de printar none, ele vai printar o número 10, que é o valor que eu inseri depois da minha flag traço A. Assim como eu também posso vir aqui e usar o nome explícito. O nome explícito é argumento 3, então argumento 3 funciona da mesma maneira, ok? E por último, eu também tenho um terceiro tipo de argumento, que são as flags, que são argumentos que vão receber ou verdadeiro ou falso. Eu não adiciono nada depois de eu colocar ele. Então, em vez de eu colocar traço A e um valor, eu vou colocar só traço A, porque é uma flag. Então, traço F vai ser minha flag. Eu vou printar ela aqui. args.flag. E como é que eu faço para transformar esse argumento aqui num booleano, né? Num argumento booleano, que é a flag. Eu vou chamar isso aqui, eu vou chamar o argumento posicional action, quer dizer, não posicional, né? Opcional action. E eu vou inserir ele como no tipo store true. E aí ele vai ser uma variável do tipo on-off, eles chamam na documentação, né? Uma flag on-off. Ou booleana, verdadeiro ou falso, tanto faz. E aí, se eu só rodar isso aqui, por padrão, como eu não defini qual é o padrão da minha flag, o valor padrão da minha flag quando eu não insiro ela, vai ser falso, ou seja, ela não foi inserida. Se eu colocar a minha flag aqui, agora ela retorna true, porque eu explicitamente coloquei a minha flag. Eu também posso, obviamente, colocar só F, que o resultado vai ser o mesmo, beleza? Isso é o básico do básico. O jeito simples de utilizar. Mas a gente tem algumas coisas interessantes que a gente pode fazer com essa biblioteca, que são coisas um pouquinho mais avançadas. Então, primeiro, a gente vai fazer um programinha. A ideia é a seguinte: o usuário vai inserir uma lista de palavras e eu quero concatenar essas palavras com vírgula. Tem uma função pronta no Python para fazer isso, que é a função join, que eu posso aplicar em cima de qualquer string, e aí vai ser super fácil de implementar, mas é um exercício legal. E como adicional, eu quero permitir que o usuário escolha, se ele quiser, qual é o caractere que vai delimitar essas palavras. Então, se eu quiser, ao invés da vírgula, colocar um ponto e vírgula, eu quero que o usuário seja capaz de fazer isso, ok? Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer, então, vai ser alterar o nome do meu programa. Então vou colocar aqui concatenar palavras. Isso aqui tá meio ruim, né? Porque tá muito longo, são muitos argumentos muito compridos. Eu vou quebrar isso aqui em várias linhas. Descrição: programa para concatenar palavras com diferentes símbolos.
E aí aqui eu vou colocar padrão da concatenação. Eu vou só... vou fazer assim, mais fácil. Vírgula. Só para demonstrar que isso aqui é o caractere, né? Então, se eu vou dar o parse aqui rapidinho, só pra gente já ter isso aqui rodando. Então, parser.parse args. Vamos rodar isso aqui só para ver se está funcionando certinho. Eu vou apagar todas as variáveis que eu já tinha inserido antes. Não deu erro. Se eu der um help, já vai estar lá a minha descrição, o meu título e o meu epílogo, beleza? Agora vamos lá. A gente precisa primeiro, então, criar um argumento que é necessário, porque eu não tenho por que rodar o programa se eu não inserir nenhuma palavra para concatenar. E esse argumento, então, vai ser justamente a lista de palavras. Foco aqui na questão lista. Então, eu não quero só um argumento. Eu quero que o usuário entre mais de uma palavra, porque eu quero concatenar palavras. Quer dizer, eu vou permitir que o usuário entre uma só para fins de simplicidade, mas basicamente vai ser isso. Então, vamos lá. A gente já sabe como adiciona um argumento, né? Então, eu vou chamar o parser.addArgument. E aí, aqui, a gente precisa definir primeiro, então, o nome. Eu vou programar aqui em português só para fins de exemplificação. O certo seria a gente chamar isso aqui com um nome em inglês padrão, né? Mas eu vou colocar palavras como nome. E aí vai vir algumas coisas diferentes que a gente não tinha visto ainda, tá? Primeira coisa que eu vou fazer é definir o tipo dessas palavras como string. Eu posso passar esse tipo, só para garantir que o que o meu usuário está passando como input vai ser tratado como string. Eu tenho uma opção que é definir quantos argumentos eu quero que meu usuário insira. Para isso, eu vou chamar, então, a propriedade nargs, que é number of args, né, número de argumentos. E aí eu tenho 3 opções que eu posso usar para definir aqui. Eu posso usar o asterisco, que significa que o usuário pode colocar 0, 1 ou mais argumentos. Eu posso colocar o mais, que significa um ou mais elementos. Então se torna um argumento obrigatório. O usuário obrigatoriamente precisa colocar. Se eu colocar asterisco, não é obrigatório. E eu também tenho a opção da interrogação, que é basicamente o usuário pode ou não colocar. Então ele pode colocar 0 argumentos. Mas se ele colocar 0 argumentos, eu vou definir um valor padrão para palavras, certo? Então, se o usuário não colocar nada, eu defino uma palavra padrão lá para ele. Isso é útil em alguns casos. Qual que é o mais adequado aqui? Bom, como eu necessariamente quero concatenar palavras, como eu disse, eu quero que ele coloque no mínimo uma palavra, então a gente vai utilizar o mais, certo? E vamos colocar um texto de ajuda para aparecer no help, então palavras a serem concatenadas. Ok? Se eu vier aqui rodar meu help de novo, eu vou ter aqui meu positional arguments. Então, argumentos posicionais são os argumentos obrigatórios. A gente pode ver aqui que não está entre colchetes, porém, ele tem entre colchetes mais palavras, tá vendo? Ele aceita mais palavras e o 3 pontinhos, indicando que são quantas palavras eu quiser, ok? Então aqui a gente já conseguiu definir as minhas palavras. Vamos printar elas para ver como é que isso aqui funciona. Então, args.palavras. Se eu rodar sem o help, eu vou colocar algumas palavras. Então, banana, maçã e pera. Olha só, eu recebo um array, uma lista, né? Em Python isso aqui é uma lista das palavras com os nomes das frutas que eu quero concatenar. O que torna muito fácil a tarefa da gente concatenar. Se você nunca trabalhou com manipulação de string em Python, tem uma função pronta para justamente fazer essa concatenação de palavras que estão em uma lista. Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma nova string. Essa string aqui vai ser a string de concatenação. Ou seja, se eu colocar um espaço aqui dentro, eu vou separar cada uma das palavras da lista com espaços. Então vai ficar banana, espaço maçã, espaço pera. Ele não coloca um espaço no final. Essa função já sabe que não é para colocar nada no final. O que eu quero concatenar é com vírgula e espaço, né? Para ficar bonitinho. Vai ficar
banana, vírgula, espaço maçã, vírgula, espaço pera. E aí eu chamo essa função join justamente na lista formada pelas palavras. Eu apaguei o ponto aqui, desculpa. Isso aqui deve resolver a questão da concatenação. Vamos ver se realmente funciona. Olha só, como eu expliquei, então, ele vai pegar o primeiro elemento da lista, vai colocar aqui, vai pegar essa string que eu defini como concatenação, colocar então vírgula, espaço, vai pegar o segundo elemento da lista, que é maçã, vai colocar aqui, vai colocar de novo a string de concatenação, que é vírgula, espaço, vai pegar o último elemento e colocar. E aí, perfeito. Então, a primeira funcionalidade do meu programa já está 100% pronta. Eu já consigo concatenar palavras utilizando apenas vírgula. Mas eu também quero a opção de o usuário selecionar qual vai ser a concatenação. Então eu vou colocar parser.addArgument e eu vou definir um argumento separador. Então, para abreviação eu vou usar "-s", para a versão completa eu vou usar separador, ok? Eu quero que isso seja opcional. Eu quero que, por padrão, o meu separador seja vírgula. Então, existe um jeito legal da gente fazer isso. A gente não vai precisar colocar hardcoded aqui, que o meu padrão é vírgula. Eu vou conseguir trazer direto dessa variável separador. É uma questãozinha aí de estrutura do software, vai ficar mais interessante. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa fazer é definir um destino para essa variável, ok? Então a gente consegue utilizar um nome para esse identificador e um nome diferente para a variável que vai receber esse valor. Então, por exemplo, se eu quiser colocar só CEP, vamos supor que eu quero que o meu programa seja em outra língua, né? E aí o nome da variável aqui vai estar em português ou alguma coisa assim. Então eu posso definir essa variável como CEP de separator ou o que seja, e definir um destino para o valor dessa variável. E o meu dest vai ser separador, então, porque eu estou programando em português, ok? Não faz muito sentido lógico essa explicação se a gente colocar no mundo prático, mas é só para a gente entender, só para eu explicar o que significa essa opção de dest, tá? Não fixem muito na coisa prática, fixem mais em entender para que serve essa opção aqui, né? Beleza? Segunda coisa, eu quero definir um valor padrão. Então, se eu não utilizar o separador, qual é o valor que eu quero usar para separar? É a vírgula, né? Eu defini aqui, ó, padrão da concatenação é a vírgula. Então eu vou colocar um valor default, tanto faz, que vai ser vírgula, a string vírgula. Isso aqui é algo que eu defini, né? O default podia ser qualquer coisa, mas eu defini como vírgula. Ok? E aí vamos colocar também um help. Isso aqui ficou estranho, né? Uma vírgula, mas tá tudo bem. Essa vírgula é para separar os argumentos, e essa é a vírgula que a gente está definindo. E o help vai ser, então, separador utilizado na concatenação. Beleza? Vamos ver como é que fica lá o nosso help. Então, ó, ele já vai dizer aqui que o meu CEP vai ser esse separador, e aí coloca a mensagenzinha explicando para que serve, né, que a gente definiu. Ok? Agora, então, vamos fazer uma coisa um pouquinho mais interessante do que simplesmente colocar essa vírgula aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos criar uma variável separator. Eu não sei se está certo em inglês, tá? Eu vou colocar só S aqui, a variável, para garantir que não tô fazendo besteira. O que vai ser o meu separador, então? Eu quero que ele seja uma f-string. Para quem não sabe, f-string é um jeito da gente colocar o valor de uma variável dentro de uma string em Python. Então eu quero que essa minha f-string tenha o meu separador. Então eu quero args.separador e tenha um espaço depois. Porque lembra, se eu não colocar o espaço, as palavras vão ficar todas juntinhas, só separadas pela vírgula. Então eu quero que tenha esse formato aqui, o meu separador e um espaço depois. Porque se eu não colocar esse espaço aqui no próprio código, o meu usuário aqui, ele vai precisar colocar o meu separador, ele vai precisar colocar, por exemplo, ponto e um espaço depois. Só que o terminal ele não vai entender que esse espaço aqui é do meu separador, ele vai entender que esse espaço aqui é porque eu terminei de escrever meu argumento, então eu vou precisar colocar entre aspas, ponto, espaço, e aí a usabilidade disso não vai ficar muito legal.
Então, para a gente facilitar, a gente vai criar então essa f-string para fins de referência. Então, essa string, f-string, por exemplo, se o meu separador for ponto, ele vai ser isso aqui, né? Ponto, espaço. Beleza? E aí, eu só troco isso aqui pelo meu S, ok? E aí, se eu rodar isso aqui com o meu S sendo ponto, ele separa cada uma das frutas com o separador que eu defini que é ponto e um espaço. Muito legal, né? Então, se eu precisasse fazer outra manipulação aqui no meu separador, eu também poderia, era só alterar isso aqui, por exemplo. Se eu quiser, cara, sei lá, fazer uma coisa maluca aqui. Ó, tá vendo? Meu separador ele vai seguir o padrão que eu defini ali. Ok? Esse aqui é um programinha, então, super simples, só pra gente entender como é que funciona essa questão na prática, para não ficar muito no mundo das ideias. E a partir disso você consegue construir basicamente qualquer aplicação, brincando com a questão das funções, dos valores padrão, da questão das flags. Mas, ainda nessa videoaula, eu quero mostrar uma coisa, porque se eu pegar aqui a documentação do argparse, para exemplo, ele utiliza uma aplicação que é um processador de inteiros. E ele pode ou somar valores ou pegar o máximo. Só que esse código é bem confuso. Então, para ajudar vocês, se vocês forem construir aplicações utilizando o argparse e quiserem vir aqui na documentação ler, eu vou explicar esse código aqui passo a passo, tá? Porque eu acho que ele não é um código que está muito bom para ser um exemplo de uma biblioteca como eles fizeram aqui, ok? Ele é bom se você já tem uma boa noção de Python, entende o que está acontecendo, mas se você é iniciante, você bate muito a cabeça lendo aquele tutorial ali, ok? Então, vamos começar. Primeira, esse código aqui, eu vou deixar num gist. Eu vou criar outro script aqui só para a gente então ter separado. Então, deixa eu fazer o seguinte, eu vou abrir aqui code, eu vou chamar de exemplo.py. Beleza. E aqui, então, eu vou importar o argparse. Eu vou definir... Eu tô basicamente copiando o código aqui da documentação, tá? Por isso eu tô olhando aqui pro lado. Então, o meu parser vai ser o argparse.argumentParser com uma descrição. Essa descrição é process some integers. Aí vai começar a complicar aqui. Então eu quero que vocês respirem fundo e sigam comigo, tá bem? Então vamos lá. A gente já aprendeu como é que adiciona um argumento novo. O primeiro argumento que ele vai adicionar se chama integers, porque como eu expliquei, é uma aplicação para processar inteiros. Ele vai ou calcular o máximo ou calcular a soma. Aí ele vai colocar uma metavariável n. Esse metavar aqui é a maneira como aparece no meu help. Então, se eu vier aqui, Python 3, exemplo.py, traço help. Ah, tá, eu ainda não parsei, então ele não vai ler, né? Então, args igual parser.parseargs. Então, ó, tá vendo? O nome do meu positional argument é o nome que eu coloquei no meu metavar. Se eu colocar aqui outro exemplo, eu não sei se eu posso colocar uma string assim. Ó, tá vendo? Então eu posso definir o nome da minha variável na documentação, e apenas na documentação, é um metanome, não é um nome de verdade, através desse metavar, ok? Então eu vou colocar n. O tipo do argumento que vai entrar vai ser inteiro, né? Processo alguns inteiros. Número de argumentos é um ou mais. Ele não pode trabalhar só com um inteiro. Eu não tenho como tirar o máximo de nenhum valor, né? Vai dar, sei lá, none, mas não faz sentido executar isso. E vai ter uma função help an integer for the accumulator. Ok? Aí, até aqui, acho que tá tranquilo, tá? A única coisa nova que a gente viu é o metavar. Mas vai surgir uma questão um pouquinho diferente aqui. Vamos lá.
Primeira coisa, ele vai definir essa flag sum. Eu vou colocar como alvo do valor de sum accumulate. Então eu vou poder acessar a minha flag sum nessa variável accumulate aqui. E as actions, a action vai ser store const, porque lembra que eu expliquei que é assim que a gente define uma flag, né? Então isso aqui vai ser uma flag true, false, on ou off, né? Aí vai ter duas coisinhas novas, que é o const e o default. O default não é novo, né? A gente tinha visto lá no começo. A gente tinha visto no exemplo da string, desculpa, isso. O const vai ser o valor se eu usar essa flag. E o default vai ser o valor padrão, ou seja, se eu não usar a flag, vai ser isso aqui. Então, ao invés de ser verdadeiro ou falso, o verdadeiro vai ser o const e o falso vai ser o default, ok? E aí, lá na documentação, esse exemplo, ele vai passar sum para const e max para default. E também vai passar um help, mas eu não vou nem me dar o trabalho de escrever o help aqui, né? Aí fica de exercício para vocês. Ok? Aí ele vai parsear os argumentos e vai chamar a função print args.accumulate. Lembrando, o que é o args.accumulate? É o valor dessa flag. Ok? Então eu vou chamar o accumulate em args.integers, que é o valor dessa variável aqui, né? Desse argumento aqui. Vamos rodar isso aqui para ver como é que isso aqui funciona na prática, então. Eu vou colocar 3 números. 1, 2, 3. Se eu só rodar, ele vai me retornar o valor máximo. Se eu colocar sum, ele vai me retornar a soma de todos os valores. Mas como é que isso está acontecendo? Lembra que args.accumulate tem o valor de sum, porque eu coloquei accumulate como nome de destino. Então o destino do valor dessa flag é accumulate. Quais valores accumulate pode ter? Ele pode ter o valor const como verdadeiro e o valor default como falso. O valor const é sum e o valor false, né, o valor default, é max. Isso são funções. Então eu estou usando funções de segunda ordem. Eu estou passando a função como argumento para ser chamada aqui. Ou seja, eu posso definir qualquer função que eu quiser para ser colocada aqui. Em vez de max, eu posso pôr min. E aí vai me retornar 1. E, inclusive, pode ser uma função personalizada. Então, vamos lá. Função. Eu preciso que essa função receba argumentos. Eu vou retornar qualquer coisa. E aí, eu passo minha função aqui pro const, ou pro default, né? Já que eu já alterei lá. Eu não chamo a função aqui. Se eu colocar parênteses aqui, vai zoar a execução. Não sei nem o que vai só dar erro. Ah, tá. É porque não. Eu não tô passando nada aqui, né? Se eu passasse alguma coisa aqui. Tá vendo? Buga tudo aqui a execução, porque não é para eu chamar essa função aqui. É para eu executar sem chamar, porque aí eu tô passando essa função por referência. Eu tô passando isso aqui pro valor default, e aí esse args.accumulate eu leio como se fosse função disso aqui, entendeu? Só que é dinamicamente escolhido. Então, ou é essa função, ou é sum. Inclusive, eu posso printar os meus argumentos para ver como é que eles chegam. Eles chegam numa lista. Então eu posso fazer o que eu quiser com essa lista. Eu posso retornar, igual a gente tinha visto, o join desses elementos. Não posso porque é string, né? Eu precisaria que isso aqui fosse em strings e são ints. Mas enfim, vamos deixar isso aqui simples antes que eu me embanane mais, né? Posso retornar argumentos 0. E aí vai retornar só 1. Deixa eu tirar o print para ficar fácil de entender. Porque eu tenho certeza que sempre vai ter um argumento, né? Porque é requerido que eu tenha mais de um aqui, e aí eu tô retornando sempre o primeiro. Então, eu inclusive posso criar outra função
E aí eu posso escolher, ou eu rodo sem a flag para retornar esse valor 1 aqui da função, ou eu coloco a função aqui no valor true da minha flag, para quando eu colocar sum, ele vai executar essa outra função, ok? Então dessa maneira eu tenho não só como ter um fluxo de execução que eu consigo configurar através de parâmetros, como eu consigo dinamicamente escolher a função que é chamada. Então eu posso, por exemplo, fazer um script que processa alguns CSVs, e aí meu chefe chega, agora você precisa processar esse XML. Aí eu posso adicionar uma flag XML que vai chamar uma função diferente para processar os XMLs da empresa. Isso é uma aplicação completamente válida. E assim por diante. Então, se você tiver esse tipo de script mais simples, você não quer importar nada mais complicado, uma biblioteca mais completa, você precisa parsear alguns argumentos do usuário, essa biblioteca padrão argparse é top para isso. Em quais casos eu não vou usar o argparse? Em quais casos que não faz muito sentido? Quando a tua aplicação ela é baseada em linha de comando, mas ela é mais complexa. Por exemplo, eu vou fazer um processamento de vídeo, tenho várias opções, alguma coisa assim. Quando ela começa a escalar, aí o argparse começa a ser muito bare bones, né? Ele é muito cru para eu trabalhar com as aplicações maiores, que eu vou ter mais funcionalidades. Para esse tipo de aplicação de linha de comando mais complexa, tem duas bibliotecas que eu quero recomendar. A primeira é o Click. Eu utilizei no meu TCC ela é bem legal. Só que ela tem um problema que ela vai ficar empilhando decorators. Porque o jeito de você criar opções para uma função é colocar essas linhas aqui de decoração, de decorators, que vão ir adicionando a todas essas funcionalidades que a gente constrói na mão com a argparse, tá? A outra opção é o typer, que daí ele vai utilizar os tipos da função, né? Você vai precisar tipar ali, né? Usar colocar o tipo de cada uma das variáveis de uma função, e aí ele automaticamente parseia isso aqui, parseia docstring, é bem legal, e aí ele gera automaticamente essa interface de linha de comando para você. Beleza? Muito top também, né? Aí fica uma questão de qual que é o objetivo, né? Do escopo, do que você quer trabalhar, mas essas duas bibliotecas são muito, muito legais. Ok? Espero que tenha ajudado, que vocês tenham entendido, copiado. Esse código do parser, do separador, vai estar na descrição num gist, se vocês quiserem copiar. E a documentação do argparse também vai estar na descrição, junto com o link das bibliotecas que eu sugeri para uso, ok? Espero que tenha sido útil, que vocês consigam agora ler a documentação do argparse sem nenhuma dúvida, uma documentação bem extensa. Vai ter muita coisa aqui, se vocês quiserem realmente utilizar isso aqui na prática. E até a próxima aula.